Olá pessoal! Então hoje nós vamos fazer um vídeo falando um pouquinho sobre o momento em que a gente está, uma encruzilhada. Vamos para essa reflexão conosco? E qual era a preparação? A gente estava pronto para a travessia? O barco estava bom? Nós temos um barco velho demais? Ou é um barco bom? É um barco preparado? Que tem condições e deixa a desejar em relação a um barco novo? Já está gravando? Tá gravando. Olá pessoal, então a gente resolveu fazer esse vídeo hoje, um vídeo de reflexão. Nesse momento a gente está em uma encruzilhada, mas precisamos fazer uma avaliação real do que aconteceu e como vamos seguir daqui para frente. E um trator resolveu passar bem agora, nesse momento. Deixa eu dar uma pausa lá. Aí sempre tem alguma coisa, de repente você tá aí achando que aqui tá super sossegado, a gente tá no interior, podendo gravar, tranquilo. Adoramos ver todos os comentários de vocês nos vídeos, nos últimos 2 vídeos que a gente passou. Ficou bem claro, nós fomos para a Holanda. Nesse momento agora nós já estamos no Brasil, né, Marcos? Estamos no Brasil. Passamos 15 dias, não chegou a 15 dias, acho que chegou a 14 dias na Holanda, né? Foi muito bom. Tem uns vídeos que eu vou estar postando desses dias que a gente passou na Holanda, mostrando um pouquinho a região por onde a gente passou, que é linda. E agora a gente está aqui no Brasil, nós fomos intimados a vir para cá. Valeu super a pena, está valendo a pena a fazer a cabeça, enfim, é bem legal ter essa oportunidade de estar aqui. Só que a nossa casa tá lá no Caribe, a gente meio que tá... Deixamos o barco na marina, enquanto a gente tá fora. Ok? Viemos para o Brasil por causa de aniversários, etc. E consultas médicas, oftalmologista, cardiologista, enfim, aproveitar que a gente está aqui, né? Certo, e ver as partes que me afetaram, né? Nessas quedas que eu tive no barco. Então aqui a gente tem Unimed, então vamos aproveitar para fazer todos os exames aqui, que sai mais em conta do que lá fora. Exato. E quanto ao barco, a gente saiu com o barco totalmente dentro dos conformes. Levamos 600 litros de água, tínhamos comida para 1 ano dentro do barco, né? Combustível, diesel de monte, e fomos embora. O resto estava tudo ok. A gente viu vários comentários no sentido de é um barco velho, não está preparado. Nossa, o nosso barco é um baita de um barco, gente. Ele está mais do que preparado, não tem, ele não deixa nada a desejar, realmente, ele é muito forte, ele é um barco muito bom para navegar, velejar com ele. As velas estão novas, estão super em dia, os cabos, tudo. Então, não, o barco está ótimo. É um barco de 44 anos de idade, ele é de 76, só que é um barco de uma época que se fazia cascos de 1 polegada a 1,5 polegadas de grossura, porque se trabalhava com poliéster na época. E como o pessoal não tinha muita experiência, eles exageravam em tudo que faziam. Então, nosso barco é um barco muito conhecido pelo quem conhece barco. Barcos antes de 1980 são barcos disputados.
E né? ele é blue water, né? É feito um barco de cruzeiro, um barco para cruzar oceanos mesmos, um barco de 43 pés. Não é um barco pequeno e ele pesa aproximadamente 16 toneladas, né? O casco dele é a prova de bala, pode-se dizer. É mais ou menos assim. Se a gente fosse pego numa tempestade, a melhor coisa a fazer é baixar as velas, fechar tudo e ficar quietinho lá dentro, porque o barco te salva. É capiar. É capiar e o barco te salva. Então, não é que a gente não sabe o que está fazendo, não. A gente sabe o que está fazendo, sim. Algumas pessoas chegaram a comentar que a nossa saída é um desastre anunciado. Não é bem assim. Não é bem assim. Quando nós saímos de motorhome, falaram a mesma coisa para nós. Nossa, esse modelo que vocês escolheram, ele é muito perigoso, porque é frontal. Numa batida, você já morre. Tanto que a gente viu vários acidentes também, bem... Mas o pessoal esquece que uma Kombi é a mesma coisa. Bateu de frente, Jesus te chama. Não tem jeito. Você está sujeito a acidentes, não importa qual é o meio que você vai escolher. Veleiro é mais arriscado do que sair de motorhome por aí? Porque não tem acostamento para você parar. Certo? Quando você tem algum problema, você tem que resolver na hora, só você e a sua tripulação. Certo? E na minha cabeça, o barco é tão bom quanto a sua tripulação. E a tripulação, no caso, nós dois, era fantástico. Porque a gente já veio de Nassau, por exemplo, para a República Dominicana, só nós dois. Levando certo? o barco. Levamos quantos dias para chegar? A gente saiu de Nassau para a República Dominicana, levamos uma semana. Uma semana, só nós dois, dia e noite, né? A gente trocando de guarda de 4 em 4 horas e seguindo, e demos conta tranquilo. E essa viagem não era melhor ou pior do que a gente já tinha feito. Então, esse negócio de desastre anunciado não é bem assim, ok? Eu entendo que tudo aquilo que a gente desconhece ou fez pouco assusta, dá medo, é claro. Existem procedimentos que você precisa fazer num barco que requerem força, requerem agilidade, mas no trânsito com o motorhome, você precisa também, você está com um carro grande. Lá no Atacama, quando nós fomos, eram ventos fortes, vimos acidentes, nós vimos um acidente com o motorhome que capotou lá, e ele também estava no absoluto nada, ninguém passando por ali, no meio de um deserto, extremamente arriscado. Então, eu acho bastante relativo, é claro que precisa atenção, saber o que você está fazendo. Preparo em geral, da gente e do seu veículo. No nosso caso, um barco. Certo? A viagem estava muito bem planejado. A janela era ótima, porque quando se veleja, você precisa saber a janela do tempo. Se você não sabe isso, aí sim que você está se pondo em perigo. Tudo isso foi planejado, estudado. A única coisa que houve de extraordinário foi o motor parar. Porque o caminho que a gente estava indo era praticamente só motorando. Vento contra, ondas contra. A diferença é que a gente não estava esperando ondas tão altas, porque pela previsão do clima era para a gente ter ondas de no máximo 1,5 metro. E na verdade elas estavam passando dos 2,5 metros quando nós fomos enfrentá-las. Mas a gente sabia que esse prazo ou que essas condições
Não duram para sempre. iriam estar daquela forma somente no primeiro dia, talvez um dia e meio, e depois ia melhorar. Infelizmente, o motor parou e com isso houve o problema da gente precisar voltar. Por que que decidimos voltar? Ancorar sem motor, correndo o risco de você bater em uma outra embarcação. Ou numa laje. Ou uma laje, um rochedo, alguma coisa. Então, para nós fazia sentido voltar e corrigir o problema para depois ir de novo. Simplificando, sem motor você não tem condições de entrar numa marina. Porque você não controla o barco só na vela, porque são espaços pequenos, né? Já para entrar e depois na própria marina, manobrar só na vela, meu irmão, é para poucos. Aí certo? Você tem que ter muita habilidade. Então, né? A gente fugiu, né? Abortamos o caminho, porque não importa, dava para ir em frente. Não dava, porque o motor tinha parado. Mas dava para a gente voltar velejando, foi o que fizemos, voltamos velejando e pedimos ajuda, ou melhor, a Fofa aqui pediu ajuda, tá? Para o pessoal do porto de onde que a gente tinha saído, porque a gente tinha amigos ali. Então eles organizaram tudo, ligaram lá para Porto Plata, que é uma cidade bem mais adiante. Dá o quê? Uns 100 milhas náuticas? Não sei agora dizer assim. Bom, o fato é que eles alertaram a Marinha de Porto Plata e pedindo para que eles nos ajudassem. Veio um barco de guerra deles lá, da Marinha, da Armada, veio e tentou socorrer a gente, só que não houve condições. Ondas de 2 a 3 metros, um barco do lado do outro assim, não tinha como. Só que daí nós falamos, vamos abortar essa operação de salvamento, a gente vai na vela. Como nós fomos na vela, e esse pessoal acompanhou a gente por 13 horas, certo? Chaperonando a gente, até a gente chegar em Luperon, que era o nosso porto de saída e agora de entrada. De lá veio um outro barco menor, também da Armada, que ia rebocar e também rebocou a gente lá para dentro. Mas aconteceram algumas coisas antes que a Miriam conta da chegada à entrada de Luperon. Nesse momento da chegada, infelizmente, que o Max ele estava um pouco mais debilitado já, por causa que ele tinha passado mal por conta das ondas muito altas. Eu estava mareado mesmo. Daí, quando ele veio me ajudar para segurar o cabo, não conseguimos. Na hora de voltar pro cockpit, uma onda bateu, fazendo com que o barco balançasse de forma estranha, violentamente, no momento em que ele estava indo de um lado para o outro, e aí ele se desequilibrou. E nesse desequilíbrio, quando ele foi se agarrar na primeira coisa que ele podia para poder se firmar melhor no barco, ele agarrou no leme, na roda de leme. E a roda de leme roda, ela gira. Infelizmente, esse foi um erro. Não poderia ter cometido, mas acontecem. Acidentes acontecem, faz parte. E aí eu fui lançado por sobre a roda de leme e fui bater a cabeça no outro lado do cockpit. Certo? E aí eu devo ter perdido a consciência por uns poucos segundos e fiquei inerte lá. Segue. Bom, quando eu consegui chegar mais perto para ajudá-lo, ele já estava mexendo e conseguiu se deitar melhor ali no banco, ali na frente. Depois que você tirou minhas pernas lá de cima da roda de leme e as coisas. A tirar as pernas, mas aí ele se acomodou e daí a gente conseguiu voltar a pegar o cabo e amarrar certo.
para a gente ser levado lá para dentro. Não, pera aí, um adendo. O cabo que eles jogaram para nós era um cabo de 1,5 polegada de grossura, assim, uns 30 metros, um cabo molhado. Você imagina o peso que isso tem. E a Miriam sozinha ali tentando pegar o cabo e amarrar no nosso barco. Continua. Na segunda vez eu já sabia o que era para acontecer, então ficou mais fácil, por isso que deu certo. Só que o barco de resgate conseguiu se aproximar bastante do nosso barco e um marinheiro do barco de resgate pulou para o nosso barco e me ajudou a amarrar, mas basicamente a gente já estava resolvendo, já estava fazendo tudo. A partir desse momento era só deixar que eles nos levassem para dentro. Bom, por que a gente está numa encruzilhada? O Max realmente se machucou, ele já entrou no barco, ele tinha levado um tombo da escada, então ele já tinha... Isso foi anterior a esse tombo dentro do barco. Eu tinha caído da escada, tinha me machucado todo pro lado direito, né? Inclusive aqui no cotovelo, teve até pontos, etc. Então eu já estava machucado. E depois machucado e mareado, é bicho feio. E então a gente não conseguia sair logo em seguida e agora a gente meio que perdeu a janela para poder ir para a Europa como a gente queria. Dar um descanso para nós, né? E aí apareceu, ficamos de repente sabendo de última hora do casamento da filha na Europa. Ela não estava querendo nos avisar para não nos atrapalhar nossos planos, mas como a gente no fim não foi e descobrimos sobre o casamento e dava tempo de ir, então nós fomos para lá. Mas com tudo isso, infelizmente, a janela de oportunidade para ir para a Europa nós perdemos, porque ou você vai em maio e no máximo junho, ou é melhor não ir. Então, por causa dos furacões. Por causa que nesse período de maio e junho, os ventos meio que param e favorecem a você ir no sentido contrário. Os furacões só vão acontecer de agosto em diante. Não tem nada a ver com esse clima. A diferença entre inverno, primavera e verão, a diferença de climas entre os polos e o Equador não é tão brusca, então dá uma oportunidade para você seguir na rota contrária e facilitando essa passagem, mas ela não acontece o ano todo. Então agora, se a gente quer continuar indo para a Europa, só o ano que vem. Então nós vamos ter que repensar tudo o que a gente realmente quer, porque levar o barco pro Brasil pelas ilhas não é exatamente uma opção também. Tem gente que faz, é claro, mas... E as leis brasileiras não permitem a importação de barcos usados. Estão tentando mudar essa lei. Existe uma brecha, infelizmente essa brecha vai com barcos até 30 anos, só que a gente está esperando primeiro para ver como que vai acontecer com outros barcos, como é que ela realmente vai funcionar. Não sabemos muita coisa a respeito dessa brecha na lei que está aparecendo agora. E podemos nos aventurar a ser um dos primeiros, mas... Vamos dar um tempo. Então a gente resolveu, da Holanda, vir para o Brasil. Já que tinha que ir para o médico, refazer... Exatamente. E aproveitar que... Vamos pensar melhor sobre toda essa estratégia nossa, o que nós vamos fazer daqui para frente. Porque ainda estou quebrado, certo? Tem muita coisa, teve uma comoção cerebral, né? Bati o pescoço, não quebrei porque Deus não quis. Tem algumas pessoas que falam, bom, vamos voltar, por que vocês não voltam para o motorhome, voltam para a terra, é mais seguro. Mas a gente não consegue ver essa opção. Não, depois de 4 anos de motorhome, né, e todos os problemas que está tendo entre entrar num país e sair do outro país por causa do Covid, etc., a gente resolveu, vamos dar um tempo no Brasil,
e aí vamos resolver o que nós vamos fazer. A gente não se vê voltando para motorhome, esse é fato. É uma vida que valeu. É uma vida que valeu, foi muito legal, mas é uma fase que passou e nesse momento ela não nos atrai. Voltar para motorhome. Não vou falar que não vai acontecer, mas a gente não vê, não cogita essa alternativa nesse momento. Pode ser que o próximo tour que a gente faz seja a cavalo através do Brasil, de mula. Não sabemos, não temos, isso é brincadeira, tá? Não sabemos o que fazer, porque ficar sentado na frente do televisor, vendo a aventura dos outros, não é a nossa praia. Então, estamos estudando alguma coisa, vai pintar a ideia, por isso nós estamos juntos aqui, se gladiando, porque tem coisas que eu quero, ela não quer, tem coisa que ela quer, eu não quero, e vamos ter que chegar a um denominador comum que é bom para todos. Essa é a parte mais difícil, né? Algo que os dois estão de acordo e sonhando e querendo. E vamos ver. A gente vai chegar. Vamos. Sim, inclusive colocamos o barco à venda. De uma forma meio sem fazer muito questão. Se pintar um comprador, vendemos dentro do preço que ela vale, óbvio. Senão a gente talvez volte a navegar. É bem possível. É nossa casa, né? É nossa ela casa. Tá lá. Então a gente vai ter que ou vender o barco ou voltar para ele. Não temos outra alternativa. Isso é o que vai ter que acontecer nesse momento. É isso aí, gente. É um vídeo diferente. É só comentando um pouco sobre todos tudo que a gente ouviu e as opiniões de vocês. É maravilhoso ver todos esses comentários nos vídeos. Estamos bem felizes de estar conseguindo compartilhar, né, essas experiências. A gente fica bem feliz de ver que muitos de vocês criaram coragem e seguiram também para realização de sonhos. Isso nos deixa bastante satisfeitos. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Vamos fazer um esforço para continuar postando vídeos, porque a vida continua. Com e certeza. tem muita coisa bonita em volta acontecendo, tá bom? Valeu. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.